Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar de 3 temas, mas vou falar rápido. Aperfeiçoamento dos santos, línguas estranhas e profecia. É muito importante. Vamos começar com o aperfeiçoamento dos santos. Eu sou o pastor Antônio Carlos e tenho um prazer enorme em poder ministrar esta palavra para a sua reflexão. Posso adiantar desde já que, em momento algum, eu ministro uma palavra que venha da minha própria cabeça. Primeiro, eu tenho que verificar o texto sagrado. Eu oro e peço ao Espírito de Deus, que é o intérprete da Bíblia oficial, para iluminar minha mente, para que eu, quando começar com a minha narrativa, eu poder ter respaldo na sabedoria de Deus e na palavra do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6, está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra e quando? Foi o Senhor Jesus, através do trabalho maravilhoso do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós fomos transformados. É claro que eu estou me referindo àqueles que passaram por esse processo. Uma vez aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrependendo de seus pecados, confessando-os ao Senhor e entregando a sua vida ao Senhor, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Então, tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra da salvação, a boa obra da libertação, a boa obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, a boa obra de andar com Cristo, pensar em Cristo, ser de Cristo. A palavra do Senhor fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o versículo 2 de Colossenses 3 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora veja bem, que é fato que o Senhor aperfeiçoou o crente, mas como é esse aperfeiçoamento? Ele usa os homens, ministros que ele chamou. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Já passou, são só 12. Hoje deve ter 1 milhão, mas a Bíblia só fala desses 12. E outros para profetas. A Bíblia fala em relação a profetas, em Mateus capítulo 11, versículo 13, que o último profeta, os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei, ou toda a lei e os profetas profetizaram até João. Então João Batista, ele é o último profeta. Não existe outros. Aí você vai falar, não, mas tem o profeta Ágabo, tem o profeta fulano. Como eles eram homens de revelação, se eu estivesse lá e como Deus me usa em profecia, seria chamado o profeta Antônio. Então, o Senhor, a partir de o ministério profético, ele terminou exatamente no último livro de Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias foram os últimos profetas do pós-cativeiro babilônico, que foi 70 anos de duração. Quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, Deus usou Ageu, Zacarias e Malaquias para orientar o povo. E nós tivemos, a partir de então, 400 anos de silêncio. Entre Malaquias e Mateus, nós temos 400 anos de silêncio. Isto é, que silêncio é esse? Não houve profecia. Houve a rebelião dos irmãos Macabeus, tudo bem, mas isso não vem ao caso. Agora, ele usa os ministros, ele usa os pastores, a princípio usou os apóstolos, né? E também usou muitos outros evangelistas, e atualmente ele usa os pastores e aqueles que têm um dom ministerial de doutor da palavra. Quero citar o nome de uma pessoa, existem outros, mas quero uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, que foi o pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor. Ele era um doutor por excelência da palavra, um dom precioso, um dom maravilhoso. Um homem inteligentíssimo e muito humilde. E agora eu quero dizer para os amados também que quando o Senhor ele envia
ministros, envia obreiros para liderar as igrejas locais, ele tem um objetivo: aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar aqueles que estão vivendo na dependência de Deus, na dependência da palavra, na dependência do Espírito Santo, na dependência do poder de Deus, na dependência da sabedoria de Deus, na dependência da orientação de Deus, e Deus usa eles. Como? Na doutrina. Doutrina é um assunto muito sério. Infelizmente, muitos crentes hoje, eles não estão dando a devida atenção à doutrina. Tanto é verdade que, se vocês forem comparar o número de crentes que vão para os montes, o número de crentes que vivem em oração, em jejum, é muito grande. E o número de crentes que estão realmente interessados na doutrina, eles são muito pequenos. E muitos começam e logo desistem. Por quê? Porque eles não têm muita afinidade com a teologia. O que é a palavra teologia? Estudo de Deus, não é? Doutrina de Deus. Então, toda a Bíblia ela é teológica, porque ela fala de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, eu não gosto de teologia. Então, você não gosta de Deus nem gosta da Bíblia, porque teologia significa doutrina ou estudo de Deus. E de onde eu vou retirar as informações para estudar sobre Deus? Na Bíblia Sagrada, nos 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Agora, veja bem, querendo o aperfeiçoamento, Efésios capítulo 4, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra de Deus deixa bem claro em Efésios capítulo 1, do versículo 21 ao 23, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, ele é composto de N membros. Aqueles que já passaram para a eternidade e estão no céu, mais aqueles que estão vivos agora e que estão na presença de Deus, como diz as Escrituras. Todos os crentes estão prontos para ir para o céu? Com certeza absolutíssima não. O próprio Senhor Jesus falou de modo profético, não só em Mateus capítulo 24, mas também quando ele proferiu as parábolas. As parábolas das virgens loucas e das virgens prudentes. E essas parábolas, 5 loucas, 5 prudentes. Quem são as loucas? É crente igual aos outros, só que tem um detalhe. Tem pouco azeite, essas são as loucas. O que significa ter pouco azeite? É que o Espírito Santo não tem condição, porque eles não deixam, esses crentes não deixam orientar a vida dele como um todo, não deixa. Certas áreas da vida dele, eles não deixam o Espírito Santo entrar. Então, por isso, o pouco azeite simboliza que o Espírito Santo não tem acesso a certas áreas da vida deles. E certos conceitos que eles construíram, mesmo dentro do campo espiritual, são conceitos humanistas e não tem nada a ver com a Bíblia nem com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tenta libertá-los, falando na mente deles, mas esses crentes são loucos. Por isso que o Senhor Jesus chama de virgens loucas. São crentes, mas são loucos. Porque é loucura não permitir que o Espírito Santo nos ensine. É loucura. E daqui a pouco vocês vão ver como que tem gente realmente que estão como virgem louca, mas também tem gente que está como virgem prudente. Glória a Jesus. E também a parábola do joio e do trigo, né? Também eles sempre dizendo isso de modo profético. Vai haver uma colheita, os anjos vão colher, vai pegar o trigo com o joio, né, e vai separar o trigo do joio. E o que vai fazer com o joio? Vai queimar. Queimar onde? No inferno. Veja bem, em João, Evangelho, capítulo 15, versículo de 1 a 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Toda vara que está em mim e dá fruto será limpa para que dê mais fruto. Aqui está em mim, não dá fruto, será cortada e lançada no fogo. Isso significa que tem muitos crentes que pegam esse versículo que eu citei, João 15, de 1 a 3, e deturpam, interpretam de modo equivocado, porque eles não querem entender e não querem aceitar que também crente vai ser lançado no inferno e tem sido lançado no inferno. Por causa de quê? Porque não se deixa guiar pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 está escrito: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem o espírito das trevas, tem o mundo, tem o nosso próprio espírito, nossa consciência. Todos três querem guiar a nós. Todos três nos querem guiar. Mas nós temos que entender, separar a voz da sua consciência
da voz do mundo e da voz do demônio e da voz do Espírito Santo. Apenas lembre-se, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É muito sério. Num tempo contextualizado com heresias, com ideologias humanistas, anticristãs, penetrando de forma sorrateira dentro das igrejas, ao ponto de eles, já tem igrejas que aceitam o homem que diz que tem um corpo de homem, mas nasceu com espírito de mulher e vice-versa, né? Já tem igreja que aceita esse tipo de coisa e batismo, etc, etc. Então, tanto os que a Bíblia chama de abomináveis, quanto esses tais, ambos vão se encontrar na perdição eterna. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele que deve fazer o bem, que sabe fazer o bem, que deve fazer e não faz, comete pecado. E sabe que existe o pecado também por uma pessoa não fazer o que tem que fazer. É como eu disse em Tiago 4, 17, é o pecado por omissão. Nós precisamos. É muito sério isso. Se o Senhor me preparou, eu tenho condição de evangelizar, eu não posso simplesmente, tenho saúde, tenho tempo, tenho condição bíblica de evangelizar, tenho folhetos, então por que não evangelizar? E eu faço isso porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, não adianta só ir para a igreja. Ai, que bom, fui para o culto ontem, fui para o culto hoje. Vai no culto 8 dias por semana. É claro que a semana não tem 8 dias, só estou só ironizando. Vai para o culto 8 dias por semana, porém não se interessa por evangelismo. Temos que nos interessar por evangelismo. Se você evangelizar e ganhar almas, você fez tudo. Agora, se você ir para a igreja e não evangelizar e não ganhar almas, você não fez nada. E nós sabemos que o Senhor veio do céu à terra para nos levar da terra para o céu. Esse é o objetivo. Por quê? Nós somos embaixadores de Cristo e temos que ter amor pelas almas. Imagina uma pessoa sendo lançada no inferno, sabendo que ela vai ficar eternamente naquele lugar, sendo torturada pelas chamas. O Senhor Jesus falou que lá o fogo não se apaga, o bicho nunca morre. E para quem não sabe, meus irmãos, os 5 sentidos vai continuar conosco, seja no céu ou seja no inferno. Sabia disso? Vamos lá. Quando o rico estava no inferno, olhou para o rico Lázaro, falou, pai Abraão, pede que Lázaro molhe o seu dedo nesta água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E Abraão disse o quê? Meu filho, há um abismo entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para aí não podem, os que querem passar de lá para cá não podem. Significa que ele tinha, primeiro, visão, que ele estava vendo. Segundo, ele podia falar, ele podia sentir sede. Ele estava com sede. A Bíblia nos revela que quando a pessoa vai para o inferno, ela vai com o corpo que estava aqui. Só que esse corpo vai ser imortal e eterno. E vai sentir dores, vai sentir sede, vai ter os 5 sentidos normalmente. Esse rico que estava no inferno, ele estava vendo, ele estava ouvindo, ele estava tendo olfato, ele estava sentindo sede e também, com certeza, sentindo fome. E tinha tato. Então, vai para o céu com os 5 sentidos, sendo que 5 sentidos imortais e eternos. Vai para o inferno, 5 sentidos mortais e eternos. Isso eu não inventei da minha cabeça, é só ler a Bíblia. Agora, veja bem, em Efésios 2:20 está escrito assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquinas. Primeiro que Jesus Cristo é o único fundamento para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, ele enviou Jesus para nos dar vida eterna. Mas isso não é moleza, isso não é como comer um pudim de leite moça. Não, isso não é moleza, não é como tomar um suco de laranja. Não. E outra coisa, nós só provamos nossa fidelidade quando nós estamos sob tentações. E nós somos tentados. Jesus escapou de ser tentado? Não, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Está escrito isso em Mateus capítulo 4. Nós, infelizmente, eu tenho que te falar uma coisa, não existe como. A Bíblia fala que o adversário está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é leão.
procurando uma brecha, procurando uma portinha, procurando uma abertura para entrar e ferrar com a gente. Porque o ladrão me ensinou a roubar, matar e destruir. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Se não me engano, é João 10, versículo 10. Então nós precisamos de saber que tem um ladrão que ele quer roubar a sua fé. Como que ele fala? Primeira coisa, Satanás, Deus não proibiu ele de falar. Ele fala, e ele gosta de falar com crente. Já viu como tem crente que está aí desviado? Desviado do caminho do Senhor, afastado, saiu da presença de Deus? Muitos. Fora os desigrejados, que por motivo A, B e C e não são justificáveis diante de Deus, certo? Não são justificáveis diante de Deus. Muita gente está no mundo hoje. Voltaram para a fornicação, que é o sexo fora do casamento, voltaram para a prostituição, voltaram para aquilo que está escrito lá em Levítico capítulo 18, versículo 22, abominação ao Senhor, aos olhos do Senhor, o homem que se deita com o homem como se fosse mulher. Então, e também Romanos capítulo 1, mulher com mulher, homem com homem, blá, 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 já sabe tudo isso, né? Então significa que nós estamos em um mundo contaminado. Isaías já tinha falado, 24:5 de Isaías, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Transgridem as leis. Que leis são essas? Lei de Deus, a Bíblia, a palavra. Transgridem as leis e também quebram a aliança eterna. Transgridem as leis, mudam os estatutos. Como é isso mudar estatuto? Alteram a palavra. Já tem até, já observou que tem aquela Bíblia da Torre de Vigília, dos TJ? Então aquilo ali ele tem lá mais ou menos 1.300 adulterações. São todos, absolutamente todos perdidos. E também a interpretação exegética e totalmente herética dos adventistas e vai por aí afora. Agora nós temos que tomar muito cuidado com as doutrinas dos demônios, conforme Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 1. E o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E onde que o demônio doutrina? Acho que o demônio vai doutrinar as pessoas na praça pública, é isso? Acho que o demônio vai doutrinar as pessoas na casa dela? Não. O demônio ele vai doutrinar as pessoas dentro das igrejas locais. Como? Através de quê? Através dos falsificadores da palavra. Isso existe desde os tempos de Paulo e nos dias atuais também existem. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos dar orientação, para nos dar sabedoria, para nos dar capacitação e para nos dar condições de sabermos interpretar a palavra de Deus. Não adianta ter de Gênesis e Apocalipse na memória, não adianta se não interpretar direito. Interprete a Bíblia de maneira correta. E isso só é possível havendo um coração contrito e quebrantado. É muito lindo quando um servo de Deus ele se apresenta diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso de ter iluminação na minha mente para compreender a Tua palavra. E não vê que Jesus atende essa oração? Eu vou te dizer onde é que está escrito isso. Lucas 24, 45. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E tu acha que ele abriu só naquele tempo, quando estava no 40º dia após a ressurreição, indo para o céu? Não e não. Abriu aqueles e abre a cada dia, a cada momento, é só pedir. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria de Deus é para quê? Para entender a palavra, para entender Deus, para entender os seus mistérios, para entender as doutrinas apostólicas, não é verdade? E também para compreender os irmãos. Às vezes a pessoa lê lá, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo não pode preceder os dons do Espírito Santo. Por que que não? Porque quando uma pessoa dá o lugar ao Espírito Santo para ele produzir as manifestações, as 9 manifestações do fruto do Espírito Santo na vida dele, ele passa a possuir o caráter de Cristo. Ué, mas é possível ter o caráter de Cristo? Sim. Paulo já tinha, ele falou em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu de Cristo. E o apóstolo João também tinha. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Então, 1 João capítulo 2, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tanto Paulo quanto João, o apóstolo, ambos são apóstolos, eles tinham o caráter de Cristo. Ah, é possível? Se não fosse, não estaria escrito. Se não fosse, não estaria ensinando. E o apóstolo ensina, correto? Nossa doutrina, conforme Efésios 2:20, procede também dos apóstolos, das suas epístolas. E tem muita gente hoje que está querendo dar ouvidos a doutrinas humanas, principalmente no rádio, na televisão, na internet.
que tem de gente falando besterol na internet acerca de escatologia, paracletologia e vai por aí afora, não está no gibi e nem principalmente na Bíblia. Agora veja bem, a autoridade outorgada aos líderes como pastores deve ser respeitada. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus amados, não se ofendam, porque não existe motivo para se ofender. Mas a palavra de Deus não chamou mulheres para o ministério, chamou homens. E Deus não é machista, sabe por quê? Porque Deus é espírito. E Jesus também, Jesus tinha assim de mulheres que seguiam o ministério dele. Quando ele foi, e quando os apóstolos, quando os apóstolos fizeram uma reunião em Jerusalém e foram separar diáconos, ele não chamou uma serva de Deus sequer. Mas por que será? Eu não sei nem quero saber, sabe por quê? Porque o que Deus manda fazer eu faço e não pergunto, simples assim. A igreja é do Senhor, a organização ministerial é do Senhor. Se ele não chamou, se chamou homens para o ministério, é homens e ponto. O que eu vejo por aí são pessoas que sabem mais do que Jesus, né, que têm mais conhecimento que o próprio Deus, e por isso passa por cima da palavra dele. E sempre com a justificativa que não é justificável, porque a palavra de Deus, o texto sagrado, não dá base para ministério se não for para os homens. E outro detalhe, em Efésios capítulo 5 fala que, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Significa o quê? Significa que há uma hierarquia familiar, assim como há uma hierarquia eclesiástica. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículos de 21 a 23, que a igreja é corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo, a cabeça da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com muita gente que anda passando por cima da palavra. Não, mas isso já tem anos que é assim. Sai fora. Procure um lugar onde a Bíblia é respeitada. Porque quando a gente está num lugar que a Bíblia não é respeitada, esse lugar não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus está na obediência à sua palavra. Se alguém puder me provar o contrário, então me prove. Me mostre versículo, capítulo e livro. Outra coisa, línguas estranhas e profecia. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Ok. Língua estranha não é dos anjos e nem é idiomas terrestres, ok? Não é. Em Atos 2, quando depois da Páscoa, são 50 dias, né, e eles foram batizados no Espírito Santo, no Pentecostes. E ali eles receberam língua estranha. Não receberam língua dos anjos. Por quê? É simples. Porque não está escrito língua dos anjos. A Bíblia fala de idiomas das nações, fala de língua dos anjos e fala de línguas estranhas. As línguas estranhas, ela é uma espécie de língua para o privado entre a igreja, o corpo de Cristo e ele. E ponto. Tanto é que a Bíblia diz que é Jesus que batiza no Espírito Santo. E outra coisa, para você, por que a língua estranha não é a língua da terra? Porque você tem que pedir a Deus o dom de interpretação de língua. Se fosse da terra, não precisava pedir a Deus o dom de interpretação de língua. Bastava entrar num curso de inglês, ou francês, alemão, japonês, blá, 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 e aí você aprenderia a língua. E outra coisa, para que Deus ia mandar o Espírito Santo do céu, já tinha professores aqui para dar aula, né? Deus pode ser tudo, menos sem sabedoria. Outra coisa, 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens, mas ele fala aos homens pelo Espírito Santo. Ninguém profetiza senão pelo Espírito Santo. E os que profetizam sem ser pelo Espírito Santo estão pecando contra Deus. E quando você vai numa igreja, vê uma pessoa falar, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu trabalho. Não entra nessa canoa que ela é furada já há muito tempo. Isso está errado, isso é antibíblico, isso é uma heresia e isso é pecado. Porque quando eu vou falar em nome do Espírito Santo, sendo que ele não mandou falar nada, porque ninguém fala língua estranha se não for pelo Espírito Santo, ninguém profetiza se não for pelo Espírito Santo, ninguém tem visões de Deus se não for pelo Espírito Santo. Agora, tem um monte de gente aí que está sem noção, estão profetizando assim, sabe, banalizando.
Irmão, eu profetizo, tem até uma música aí, eu profetizo sobre tua vida. Profetiza como? Deus mandou profetizar? Eu profetizo quando o Espírito Santo me manda. Eu sou usado em profecia, sou usado em palavra profética, sou usado em visão, revelação, quando Deus dá. Agora, eu estando numa igreja, dá pena de ver pessoas com a mente tão fechada que mesmo explicando isso, continuam dizendo, irmão, eu quero profetizar na sua vida, irmão, eu quero profetizar na sua vida. Pare com isso em nome de Jesus, porque isso pode até te impedir de ir para o céu. Imagine você chegar e falar em meu nome, que eu falei isso e falei aquilo. Quando eu souber, eu vou te processar. Eu não falei nada. E o que o Espírito Santo vai fazer contigo? Vai te processar? Não, ele vai te punir, ok? Não mande ninguém profetizar sem que o Espírito... E outra coisa, o Espírito Santo não precisa de terceirizar essa ação. Ele não precisa mandar você para você mandar as pessoas profetizarem. Ele é o Espírito Santo. Ele não precisa da sua ajuda, ok? Nem da minha. Ele vai direto e usa a pessoa e ponta aqui. Ah, favor. Tem profecia? Tem. Tem palavra profética? Tem. É proibido? Não. Agora, é proibido pelo Espírito Santo você profetizar quando ele não te manda profetizar. Ok? Bom, se alguém que está me vendo discorda, eu não posso fazer nada. O pecado é seu, não meu. Eu sou pastor, eu tenho que ensinar o que é certo. Outra coisa, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Lógico, quando eu estou falando língua estranha, eu edifico a mim mesmo. E quando eu profetizo, edifico a igreja. E se eu profetizar em língua estranha? Eu tenho que ter o dom de interpretação das línguas. Eu já profetizei em língua estranha e em seguida eu profetizei em português. Por quê? Porque esse dom se manifesta na minha vida. Agora, é quando eu quero? Não, é quando o Espírito Santo quer. Ou o crente aprende a respeitar e a ser orientado pelo Espírito Santo, ou vai ficar sendo orientado por um montão de gente cabeça de vento, que estão falando besteira na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, procurar com zelo profetizar e não proibir falar em línguas. Até para falar em línguas, você não pode falar quando você quer. Você tem que falar quando o Espírito Santo te toca, quando o Espírito Santo te envolve. Você sabe. Eu posso estar vendo um monte de gente profetizar. Eu não recebi nada, eu vou ficar calado. Então, meu amado, tome muito cuidado, pois as coisas de Deus são sérias e com Deus não se brinca. Não se brinca com os dons espirituais. Não se brinca com o Espírito Santo. Tem um monte de líder aí falando bobagem, misturado com besteira com relação a esse assunto. E a profecia, quando Ezequiel 37 viu aquela visão do Vale de Ossos Secos, só assim, profetiza no Espírito. A profecia foi dada a Ezequiel, ele era profeta. Então a profecia pelo Espírito veio e ele profetizou. Aí tem gente pegando esse louvor, né? Tem um louvor baseado em Ezequiel 37, e quando termina de cantar o louvor, começam a falar, irmão, então você... Aí está naquela euforia, irmão, você profetiza na tua casa. Jesus, estão interpretando, estão fazendo uma confusão de alho com bugalho. Estão fazendo uma confusão terrível, terrível, terrível. Irmão amado, são poucos os que têm coragem de falar isso na igreja. Infelizmente, infelizmente, são poucos. Quando eu dirigi já 7 igrejas, 2 nos Estados Unidos, algumas na Ilha do Governador e etc. A igreja que eu dirigia, eu não admitia que ninguém passasse por cima da doutrina que Deus dava para mim, dar para a igreja. Ah, eu sou ditador, sou nazista. Não, 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 não. Eu sou apenas obediente à palavra. Porque se eu não for obediente à palavra, eu sou um falsificador da palavra. Concorda comigo? E para o céu eu não vou. Só se for para o céu da boca do inferno. Mas para o céu eu não vou. Aí está dizendo então que quem faz essas coisas, o Espírito Santo vai falando. Mas chega num ponto que a coisa pode complicar. E eu não quero colocar a minha mão no fogo e dizer, não, pode continuar fazendo isso, que você vai para o céu do mesmo jeito. As coisas de Deus são muito sérias e Deus é santo. Ele não admite. Deus é tão santo que quando o povo estava com Moisés no Sinai, ele falou assim, se alguém encostar no morro, morre. A coisa era desse jeito. Eu sei que o povo era rebelde, mas hoje em dia não está muito diferente não. Tem muito crente rebelde, muito crente rebelde. Crente que não se sujeita, crente que está peitando o pastor. Ah, ele falou assim, mas eu faço desse, pai, pá. E isso é muito sério. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para nós sempre obedecermos o Espírito Santo. A suma do que eu tenho dito é o seguinte, obedeça ao Espírito Santo e se baseie no que está escrito no texto sagrado e não no que as pessoas dizem, ok?
E Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Meu e-mail para contato é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Se você puder compartilhar, se você puder dar um like, se você puder fazer um comentário, eu te agradeço em nome de Jesus.